Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área para gravar mais uma resolução de simulado. Vem comigo que no caminho eu te explico. É o seguinte, vamos ao item de número 8, tá? Considere o seguinte, considere como aspecto fundamental e relevante o enunciado. A natureza aparece constantemente nas produções literárias em língua portuguesa. Perfeito, a natureza é um tema recorrente no trovadorismo, é um tema recorrente no barroco, é um tema recorrente no arcadismo, é um tema recorrente no romantismo, é um tema recorrente no parnasianismo. Anota aí, garota, anota aí, ó. Trovadorismo, barroco, arcadismo, romantismo e parnasianismo. 5 escolas literárias em que observamos a utilização da natureza como temática. No trecho, isso é muito importante, ó, a temática é a natureza. No trecho, a abordagem aproxima-se sobretudo do uso de que escola literária? Aí, tranquilo, calmo. Vamos lá. Observe, por favor, lá embaixo a referência, né? Nós temos embaixo do texto base uma fonte, Viriato Correia, autor pós-moderno contemporâneo. Tia Mariquinhas, criatura que vive bem clara na minha lembrança, a tia Mariquinhas, viúva de um parente afastado de minha mãe, morava em um quarto de légua do povoado, na Pedra Branca, o mais lindo sítio que por ali havia. Pedra Branca é um sítio, ambiente rural, né? E observem por gentileza o qualificador, lindo. A Pedra Branca tinha o condão de atrair as crianças. Era uma casa pequenina, caiadinha, muito limpa, num terreiro alvo, bem varrido, com laranjeiras plantadas em derredor. Em certas épocas, 200 metros antes de avistar-se a casa, sentia-se o ar cheiroso, finíssimo do laranjal em flor. No quintal, mangueiras imensas com sombras frescas e balanços tentadores amarrados nos galhos. Mas a doidice da meninada era o riacho, que ficava atrás da casa. Não vi no mundo hipérbole, cantinho mais suave e mais doce, que tão bem fizesse a alma. Eu ali ficava horas inteiras, saboreando sem saber a poesia simples daquele pedaço amável de natureza. Gravou-se-me na vista para toda a vida o quadro maravilhoso. O riacho que vinha de longe, torcendo-se das profundezas da mata, ali se alargava preguiçosamente. Olha só, o riacho alargava-se preguiçosamente, prosopopeia, personificação, como que para repousar as águas cansadas de rolar entre as pedras. As árvores, velhos engazeiros e paneiras, que deviam ter séculos de existência, estendiam sobre o leito a empanada de galhos floridos, aqui e acolá, toiças de açaizeiros. Quase que não sentiu deslizar a corrente das águas, eram tão claras que se viu a areia alvíssima e os peixinhos nadando no fundo. No meio, com ilha surpreendente, surgia uma laje muito grande e muito branca. Professor, entendi. Há uma descrição idealizada de um espaço maravilhoso. A natureza, portanto, está sendo idealizada. Perfeito. Esse procedimento é típico de que escolas? Arcadismo e romantismo. A natureza árcade é um idílio, é um ambiente bucólico, ou seja, campestre, ou seja, rural e idealizado. Detalhe, a natureza árcade é baseada na natureza da Arcádia mítica, um espaço ideal e perfeito que funcionava como refúgio para o ser humano. Portanto, a natureza árcade é universal. No romantismo, a natureza também é idealizada. Na primeira geração da poesia romântica brasileira, é possível perceber Gonçalves Dias, na famosa canção do Exílio, idealizando a natureza, apresentando o espaço como um espaço perfeito. Porém, se compararmos a natureza árcade, tem uma pequena diferença. A natureza árcade é universal, geral. Não existe uma identificação com elementos locais. Já a natureza romântica é a natureza local, é a natureza pátria, a natureza brasileira. Neste caso, o que nós observamos é a identificação maior com a idealização da natureza romântica, tendo em vista que o espaço é um espaço brasileiro, é o Nordeste do Brasil. Observe, por favor, mangueiras, observe, por favor, laranjal, observe, por favor, engazeiros, paineiras, açaizeiros, ou seja, há uma descrição idealizada da natureza local. É possível reconhecer que estamos diante de um texto do romantismo, um texto regionalista,
O texto a que me refiro é o fragmento. O fragmento, ele apresenta pontos de contato com a descrição da natureza local que caracteriza o estilo romântico. Neste caso, a natureza de um espaço peculiar, que é a zona rural, o interior do Maranhão, uma vez que a obra do Viriato Correia, Cazuza, é uma obra autobiográfica que trata sobre as reminiscências, ou seja, as lembranças afetivas do autor quando era garoto, no interior do Maranhão. Pois bem, considerando o que foi dito, sobretudo do uso trovadoresco, pois a natureza mostra-se confidente do protagonista, está errado. Ele não usou a natureza como interlocutor, ele não conversou com ela. Barroco, pois a natureza foi usada de forma simbólica apontando para a certeza da morte. Absurdo. Não há uma correlação entre a passagem do tempo e a natureza. A natureza não está representando a finitude da vida. Romântico, pois a natureza local, foi descrita de forma subjetiva, passional, poética e fortemente idealizada. Isso é perfeito. Árcade, aqui é um distrator muito forte, pois a natureza idílica, até aí está certo, idealizada, assume a conotação universal. Aí está errado. Está errado porque não existe laranjeira, mangueira, ingazeiro, não existe paineira, não existe açaizeiro em todos os lugares do mundo. Esta natureza não é uma natureza universal, é uma natureza local, uma natureza brasileira, o que invalida a alternativa. Parnasiano, pela descrição da cena plástica, ou seja, bela, alicerçada no princípio de impessoalidade. Aí está errado, tendo em vista que o narrador-personagem, de forma subjetiva, transfere seus sentimentos e emoções. Aquele espaço, aquele sítio que era o Pedra Branca, estava guardado nas lembranças afetivas, portanto sentimentais e emotivas. A nossa resposta, letra C. Valeu, galera!